Oba! Que bom que você está aí para mais um vídeo. Nós também estamos aqui no Balango-Lango, ó. Gostoso. É gostoso, né, Amado, ficar aqui? E aí, é gostoso esses vídeos? Então você também pode dar dica para nós, viu? De versículos aí que as pessoas falam de um jeito, ou passagem da Bíblia, ou até contextos, né? E aí a situação, quando você lê, vê que é de outro. Exato. Mas se você leu e não entendeu, ou se disseram para você que é assim, você precisa ler de novo sempre, né, Amada? Sempre. Eu fico observando, Amadinha, uma questão envolvendo a igreja evangélica que diz respeito a não entender o que significa as coisas. Por isso que ninguém viu a vinheta hoje, porque hoje não é exatamente, você precisa ler de novo. Né? Hoje é algo para você entender. Por exemplo, na igreja evangélica eles falam em laço do diabo, sai desse, isso é laço. Isso é laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro, tá certo? E a gente não sabe exatamente o que é isso. Certo. Agora, nós temos referências sobre isso do que nós aprendemos nas Escrituras no Velho Testamento e também no Novo. Sim. Tá certo? Sim. Então, amada, quando a pessoa não vai à igreja, porque faltou por algum motivo, quando o irmão vê aquela pessoa no dia seguinte, às vezes fala: irmão, você não veio à igreja ontem, o que você estava fazendo? Se você estava em casa sem fazer nada, isso é laço. Isso é laço. Não é assim? Verdade, é verdade. Ó, irmão, aquela mulher assim assado é laço. Tá certo? Isso é um laço para te prender. Né? Agora, o que prende as pessoas, amada? De verdade, se não a religião? Com certeza. Nós vimos no vídeo passado que nós fizemos aqui da leitura que o Messias levou cativo. Cativo é preso. Tá certo? Levou cativo o cativeiro. Não foi os cativos, Não. foi o cativeiro. Ele levou o cativeiro. Então, isso mostra que Paulo está aqui afirmando que a religião praticada na época do Messias era um cativeiro. Terrível. Tá certo? Ela prendia as coisas, como se prende ovelhas no aprisco. Então, quando você tem a passagem das 100 ovelhas, o pastor das 100 ovelhas da parábola deixou as ovelhas soltas e foi em busca de uma única que estava perdida, e ficando as 99 soltas. Mas eles dizem que é no aprisco. Você precisa ler de novo. Agora, amada, para desfazer essa questão de laço, inclusive o Salmo 91, né? Muito Livre-me do laço do passarinheiro. Exato. Né? É uma alusão, claro, a questões envolvendo o que haveria de acontecer. Né? É tipo uma profecia, porque também alguns salmos, não importa se escrito por Davi, por Salomão ou por outros que escreveram, mas tem salmos proféticos também, Certo. né, amado? Isso a gente nunca descartou aqui, nem disse o contrário. Até mesmo o próprio Messias citou salmos. Ele falou: uma roda de cães me cercaram. Exato. Não é verdade? Exato. Isso é um salmo que ele citou. Então, quando fala coisas futuras, você vê que são coisas, vamos dizer, proféticas, né, amada? Isso. Então, olha para cá. Vamos ler a parte de Jeremias. Se você quiser ler com a gente, acompanha, né, amada? Você nunca mais leu, quer ler, amada? Não, pode Pra ler. nós? Não, pode ler, meu livro. Deixa eu ver aqui onde eu vou pegar aqui, porque estou pegando qualquer parte para poder chegar até o local, né? Cadê, amada? Deixa eu achar aqui, até não sei mais qual é. É Jeremias aqui, né? Mas pode pegar bem 5, antes. 27? Aí você pode pegar bem antes. Oi. Então vamos lá, vamos ler Jeremias aqui, pegar num trecho aqui, porque a gente não gosta muito de ficar negócio preso a capítulo e versículo, né? Isso. Ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tem olhos, mas não enxergam, que tem ouvido, mas não ouvem. Vamos ver quem é o laço do passarinheiro, qual é a gaiola? Jeremias é profeta. Jeremias é um profeta do Criador, hein? Um dos maiores profetas do Criador, tá certo? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Joel, aí são muitos, né? Até mesmo com um livro pequenininho, igual Amós, Oséias, como é? Jeú, Jeú, Ageu, são profetas grandes também, né? Mas olha aqui, ó, presta atenção, leia com a gente aí. Quer ler, amado? Não, pode ler, eu estou prestando atenção, pode ler. Ouvi agora isso, ó povo louco e sem coração,
que tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve. Não me temereis a mim, diz o Pai, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, rebelaram-se, foram-se. A palavra aqui é apostasia, apostataram-se. Se distanciaram. E não dizem no seu coração, temamos agora o nosso Pai. Ele sim dá a chuva temporã, a chuva tardia, a cada uma a seu tempo. Ele dá as semanas determinadas para a colheita. Tá certo? As vossas iniquidades. As vossas Idolatrias. Rubens, qual texto da Bíblia mostra que iniquidade é pecado contra o Pai? Isso é uma pergunta recorrente. É bem recorrente. Centenas por inferência. Exatamente. Não por referência, mas por inferência. E você lendo a Bíblia, você percebe isso o tempo todo. O tempo todo. É. Aqui Jeremias está acusando o pessoal, gente, de ter ido após outros deuses. Olha aqui, ó, vou ler logo atrás um pouquinho no verso 19, ó. E sucederá que quando disserdes, por que nos fez isso? Que será quando houver a condenação eterna, né? Então lhe dirá, como vós me deixares e servisseis a deuses estranhos. E serviço a deuses estranhos. Está no capítulo, no verso 19. Iniquidade. O Jeremias está falando de pecado de iniquidade. Que é o pecado contra o Pai, aí após outros deuses. Então, por inferência, tu tem o tempo todo. A iniquidade que é pecado contra o Pai. E outra, quando o Criador diz aí pela boca do profeta, me deixastes e servisse a Deus estranho, entende? Certo. Aí eles podem entender ou querer entender que do jeito que servia os deuses estranhos, com altares e tudo mais, vai servir a ele. Mas não é esse tipo de adoração que ele pede. Não é assim, ó, eu vou fazer esse bolo aqui porque é aniversário da minha filha. Agora eu vou fazer esse bolo aqui, é o mesmo bolo que não tem briga, é aniversário do meu filho. Uma hora tu faz o bolo para outro, não. Os verdadeiros adoradores, verdadeiros, adoram em espírito. É adorar em espírito. É no entendimento, é aqui dentro, ó. É adoração essa. Reconhecer a grandeza dele. E o Pai sabe quais são estes. Engraçado, né, amado? A gente sendo homem sabe dar boas dádivas para o filho, quanto mais o Pai Celestial. A gente sendo homem, mulher, pessoa carnal, a gente sabe que o amor que a gente tem, marido por esposa, é uma coisa interna. É interna. Imagina eu chamar todo mundo para bater palma, cantar porque eu amo a amadinha. Vê se isso tem sentido. Amor é interno. Exatamente. Então, o amor seu, você não fica por aí fazendo um culto de amor pela sua esposa, pelo teu filho. Você ama teu filho, ama tua filha, o filho ama o pai, ama a mãe, mas não cultua isso. Isso é amor, é interno. A pessoa que é o objeto de amor, ela vai perceber isso na prática. De um para o outro. De um para o outro. Eu ia chegar de um para o outro. Assim como o Pai Celestial, ele sabe disso em cada um de nós. Exatamente. Então, você, quando tem esse tipo de conceito, é interno. As coisas com o Pai também é aqui, ó, dentro, é interna. É em espírito, gente. Tem que entender isso de uma vez por todas. Não pode ficar sem entender isso. Isso não é difícil entender. Então, amada, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros e tal, né? Certo. Aí vai. Agora ouve isso o povo louco e sem coração, que tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê. Não temerei a mim, que coloquei areia no mar e tal, mas esse povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, saíram numa apostasia louca. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva temporã e tardia a seu tempo, e também as semanas determinadas para a colheita. As vossas iniquidades, pecado de iniquidade, lembre-se, por inferência você sabe disso, não precisa ter um versículo dizendo iniquidade é pecado contra o Pai, porque sempre que falar em pecado contra o Pai vai citar iniquidade. Olha, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em seu nome demos vistas a cegos, em seu nome curamos os coxos. E ele vos dirá abertamente, apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, pecado contra o Pai. Quem pratica isso, quem anda por aí dizendo que está curando em um ou outro.
se tornando pastor dos outros sem ser. Exatamente. Tá é certo? muito claro. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados afastam vós do bem, e vossos pecados de impiedade afastam de vós o bem. Olha aqui, ó. As vossas iniquidades desviam estas coisas. Vocês se afastaram e foram para longe, desviaram do Criador pela iniquidade. Tá certo? E os pecados? Não está falando que é impiedade, mas só pode ser, porque é pecado que afasta de vós o bem. Não faz o bem, impiedade ao O próximo. contrário do bem é fazer o mal. É. Porque ímpios, lá, amada. Eu nem sabia que era aqui agora. Está também abaixo. Então tá aqui impiedade. Que surpresa maravilhosa, cara. Nem? Isso. Os vossas iniquidades desviam estas coisas. Ele fala que foram, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E foram. Adorando outros deuses. Certo. Iniquidade. É isso que ele está falando? Vamos entender, ó. As vossas iniquidades desviam essas coisas do vosso. E vossos pecados afastam de vós o bem. Por quê? Porque ímpios, pessoas sem piedade. Ah, Rubens, ímpio é quem não é crente. Ha, 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 ha. Só se for nos estudos teológicos deles, porque na Bíblia ímpio é quem não tem piedade. Quem não Eu tem sinto amor. muito em te dizer, mas tem alguém te enganando. A palavra ímpio na Escritura é uma só. É quem pratica pecado porque não tem amor ao próximo. É impiedade. Tá certo? Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um espiando como se acaçapam. Cada um arrumando um jeito de laçar. Você não esquece, o vídeo aqui hoje é sobre o laço do passarinheiro. Vamos ver o que é isso. Tá certo? Ó, cada um anda espiando como se laçam os passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendem homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, cheias de engano. Que casas são essas, meu filho? Que casas são essas, minha filha? E essas casas são de quem? Deles. Lembra o Messias, quando foi interrogado, ele falou: tudo falei em aberto na sinagoga deles e nada eu disse em oculto. O que você ouvir no ouvido, grite no eirado. Ou seja, no telhado. Amada, vamos ler de novo, amada. Porque ímpios se acham entre o meu povo. O povo é do Criador, mas tem pessoas lá dentro fazendo mal a essas pessoas e elas não sabem. Cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros. Armam laços perniciosos, com eles prendem homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, as suas casas. Na sinagoga deles. É. Tá certo? Estão cheias de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Olha aqui, gente. Vê a grandeza do que está aí hoje, né? Vai ver lá a briga agora que está naquela família lá, ó. Aquela família que você sabe que está em pé de guerra aí. Até o irmão que tinha se rebelado contra, saído, abandonado, deixado, voltou. Vendo que se engrandeceram e enriqueceram, cada uma delas, que é uma dessas grandes, e no cômpito geral, como o cristianismo ficou robusto. Exatamente. Né? Que enriqueceu, que a mãe é a mais rica do mundo. É, né? A católica? É a católica e depois as filhas. Olha como as filhas da católica estão ricas também, gente. É cada templo suntuoso. Você vai no local mais humilde que você for, chega lá, geralmente o prédio mais caro é o da igreja. Engordam-se. Sabe o que é engordam-se? Enriquecem-se. Alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos, mas não julgam a causa dos órfãos. Não ajuda ninguém. Para que esses prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas tais coisas, diz o Criador. Não me vingaria a minha alma de uma geração como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizando falsamente.
E sacerdotes, líderes religiosos, dominam pelas mãos deles, mas o meu povo assim deseja. E o que farei no fim disso tudo? Que o povo deseja, né? Aí fica complicado, né? E você? O que você deseja? Deseja conhecer a verdade e ser liberto? Liberto de quê? Do mundo? Você vai se libertar do mundo quando morrer, meu filho, minha filha. Só se liberta do mundo, do sistema Illuminati quando morre. Mas você fica livre da mentira. E você conhece a verdade e a verdade te liberta da mentira. A verdade vai te libertar de quê? Do mundo? Isso não tem lógica. Não vai te libertar de bater as botas, de morrer, de ficar doente. Vai te libertar da mentira, porque a mentira, e dependendo da mentira, e você crendo nessa mentira, você vai levar ela contigo quando você for. E vai levar você para a morte eterna ainda. Vai levar para a morte eterna. Então, se libertar da mentira, no âmbito espiritual, né, é bem mais importante se libertar, porque ninguém se livra da morte. Nem o Messias se livrou da morte. Né? Não é verdade? É. Ah, o Messias ressuscitou, mas não estamos falando disso. Não estamos falando do Messias Deus, estamos falando do Messias homem. Ele não se livrou da morte. Olha, ele ressuscitou, estava previsto para ele ressuscitar em 3 dias, mas vamos à prática, eu gosto desse termo, vamos na prática? Certo. Na prática ele morreu. Então, gente, interessante, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar do mundo. Está errada essa frase, gente. A verdade é o contrário da mentira. Se você conhece a verdade e a verdade te liberta de alguma coisa, é da mentira. Mas de qual mentira? De que você vai mentir uns para os outros? Isso é outra história. É a mentira a respeito da verdade. A verdade é quem, cara? É o Messias. É o Messias, o resto é mentira. Outro pastor é mentira. O único pastor é o Messias, só isso que a gente fala. Isso é simples de entender, não tem outro. Porque se vai libertar da mentira e vai, com certeza é uma libertação que tem a ver para a vida eterna. Exatamente. Né? A mentira que se faz aqui, a pessoa se conserta e ela vai se dar mal aqui mesmo. É. Não é verdade? E se for uma mentira para o bem também passa, igual Acabe. Acabe não, Raabe. Tem essa e também. outras. Sim. Mas é outro assunto. Um abraço aí e até sempre.